Seja muito bem-vindo novamente. É uma alegria ter você aqui para continuarmos nossa conversa. No vídeo anterior, apresentei um pouco de quem eu sou e mencionei brevemente o contexto histórico em que vivi. Hoje, quero ampliar essa perspectiva para que você compreenda melhor o século XX que me formou e perceba como as vivências dessa época influenciaram profundamente o meu modo de pensar, escrever e ensinar. Quando gravei minha breve apresentação, falei sobre minha fascinação pela filosofia e a busca pela verdade. Expliquei por que considero as virtudes tão importantes e enfatizei a necessidade de contemplar o real em meio à correria das nossas ocupações. Mas confesso, essas ideias não nasceram em mim de maneira repentina ou num ambiente de paz absoluta. Elas foram moldadas, em grande parte, pelos desafios históricos que testemunhei na primeira metade do século XX. Eu nasci em 1904, em uma Alemanha que, naquele momento, ainda parecia relativamente estável. Havia um sentimento de que a Europa era o centro do mundo, dona de um extraordinário florescimento intelectual, artístico e científico. Muitas pessoas depositavam grande confiança no progresso tecnológico, acreditando que as descobertas científicas tornariam a vida mais próspera e segura para todos. No entanto, essa aparência de solidez escondeu o fato de que existia uma alta tensão política, um jogo de alianças entre nações que se assemelhava a um barril de pólvora. Meus primeiros anos de vida foram impactados pela Primeira Guerra Mundial. Embora eu ainda fosse muito novo para compreender a fundo o que acontecia, o clima de incerteza, as dificuldades econômicas e a dor das famílias que perderam entes queridos deixaram uma marca profunda no país inteiro. Pós-guerra, vi minha terra natal conviver com uma instabilidade política enorme. A República de Weimar, que sucedeu o Império Alemão, enfrentou crises econômicas sucessivas e tensões internas de todas as naturezas. A alta inflação, o desemprego, a insatisfação popular e, simultaneamente, a produção cultural efervescente, tudo isso foi moldando a mentalidade dos alemães. Nesse caldeirão, começaram a surgir ideologias radicais, prontas para canalizar o descontentamento e a raiva de quem se sentia traído pelo antigo sistema. Com o tempo, a Alemanha viu surgir o nazismo, enquanto outras partes do mundo acolhiam outros movimentos totalitários, como o comunismo soviético. Naquele período, final da década de 1920 e início da de 1930, tornou-se evidente que as pessoas tinham sede de respostas fáceis para crises complexas. Muitos queriam alguém que prometesse restaurar a economia, o orgulho nacional, a ordem social, sem necessariamente refletir sobre os fundamentos éticos e a dignidade humana. Do meu ponto de vista, o maior problema não estava apenas em uma ideologia em si, mas na desconexão das pessoas com a ideia de uma verdade objetiva que orientasse o agir. Havia, sim, muito fervor político, mas pouco empenho em buscar aquilo que é real, em compreender a natureza do homem como um ser dotado de valor intrínseco e capaz de se abrir à transcendência. O ceticismo em relação a valores absolutos, intensificado por guerras e revoluções, produzia terreno fértil para a manipulação ideológica. Se você me perguntar, Piper, por que você não foi tomado pelo desalento vendo tudo isso? Eu responderia, claro que fui abalado, mas ao mesmo tempo, cresceu em mim a convicção de que, se queremos evitar esse ciclo vicioso de enganos políticos e destruição, precisamos resgatar as bases filosóficas que sustentam a moral e a verdade. É por isso que me voltei ainda mais para o pensamento de Tomás de Aquino, aprendendo que o real não é produto do nosso desejo, mas algo que existe objetivamente, e que a vontade humana deve se ajustar à verdade, e não o contrário. Então chegou a Segunda Guerra Mundial. Vejo esse conflito como uma espécie de explosão das tensões ideológicas e políticas acumuladas nas décadas anteriores. Não apenas a Alemanha, mas boa parte da Europa mergulhou numa catástrofe indescritível, com bombardeios, campos de concentração, perseguição a minorias, destruição de patrimônios culturais e uma dor imensa, impossível de mensurar em estatísticas. Para mim, foi impossível não refletir sobre o mal que o ser humano pode cometer quando abandonamos o respeito pela dignidade do outro e pela vida, acreditando numa ideologia que relega o indivíduo a um mero instrumento do Estado ou da raça dominante.
Todo esse horror revalidou minha certeza de que, sem uma referência objetiva ao bem, ao verdadeiro e ao belo, nos tornamos presas de paixões cegas, injustiças sistemáticas e crueldades que são racionalizadas em nome de algum fim maior. Quando a guerra terminou, a Europa estava em ruínas. Muitas cidades alemãs pareciam ter sido varridas do mapa, mas, ainda assim, eu notei que nos escombros havia vozes que não se calavam. Vozes que diziam: precisamos reconstruir não só prédios, mas também nossas concepções de ser humano, de ética, de solidariedade. E foi nesse período que meu trabalho de escritor e professor ganhou mais força, porque havia uma sede de sentido, uma angústia diante de tudo o que fora perdido. No pós-guerra, vivi a experiência de ver a Alemanha e o continente europeu em geral tentar se reerguer. Para muitos, aquilo era motivo de desânimo. O país estava devastado, o povo sem rumo e a cultura, abalada por décadas de propaganda e repressão. Contudo, aprendi que quando algo se rompe de maneira tão profunda, surge a oportunidade de rever alicerces. E foi justamente ali que comecei a difundir minhas reflexões sobre as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza, temperança. E a insistir na ideia de contemplação como base de uma cultura autêntica. Por que a contemplação se faz tão relevante num tempo de reconstrução? Porque, se não paramos para ver o que é verdadeiramente essencial, a natureza humana, o valor de cada pessoa, a ordem moral que atravessa nossas escolhas, corremos o risco de cair numa nova forma de ativismo cego, reconstruindo cidades, mas mantendo a mesma mentalidade hiperprodutiva e sem rumo que ignora o espírito. Muitas vezes, a pressa de fazer tudo funcionar novamente pode repetir os erros do passado, criando sociedades altamente técnicas, porém vazias de sentido. Essa experiência me fez acreditar ainda mais que a cultura do lazer não é ócio preguiçoso, é o espaço da alma para conhecer, admirar, celebrar, agradecer. É nesse espaço que também se revelam as bases de nossa liberdade. E vendo como as ideologias totalitárias destruíram a liberdade de expressão e de culto, passei a valorizar ainda mais a noção de que o ser humano precisa de momentos de silêncio e tranquilidade para ouvir a realidade, e não apenas a voz de chefes políticos ou de propagandas oficiais. A essa altura você pode se perguntar: Piper, então o que exatamente você estudou? Bom, eu me dediquei fortemente a compreender a linha de pensamento que vem de Platão e Aristóteles, e que encontra em Tomás de Aquino uma síntese notável, integrando a tradição grega com a visão cristã. Meu realismo filosófico não brota de um mero saudosismo medieval, mas de uma convicção de que, se existe um mundo objetivo, e se o intelecto humano é capaz de apreender a verdade, então se abre para nós o caminho de uma vida ético-espiritual coerente, sem cair em fanatismo ou relativismo. O século XX me ensinou duramente que o fanatismo nasce quando absolutizamos um ideal humano, de raça, de classe, de mercado, e tentamos moldar tudo conforme esse ídolo, atropelando a pessoa. Já o relativismo emerge quando, cansados de tanto derramamento de sangue e frustrações, as pessoas dizem: não existe verdade, cada um que invente a sua. Só que esse relativismo impede que combatamos verdadeiramente o erro e a injustiça, deixando a porta aberta para um novo ciclo de autoritarismos. Digo então que minha proposta, a proposta que compartilho com você, é permanecer firme na crença de que há uma verdade real, que a razão humana pode conhecê-la em parte e que, junto a essa abertura ao transcendente, encontramos uma rota de equilíbrio. No nosso primeiro encontro, falei sobre mim, sobre minha paixão pela filosofia, sobre a importância de uma atitude contemplativa e do cultivo das virtudes. Agora, ao mostrar esse panorama do século XX, queria evidenciar como essas ideias foram forjadas no fogo das crises históricas e das grandes tragédias que presenciei. Não falo de virtudes ou contemplação por mera abstração. Foi convivendo com o abismo da guerra, com a manipulação das massas e com a efervescência política que entendi a urgência de se ter uma base sólida para a vida humana. Evidentemente, esse panorama do século XX que trago aqui é só um recorte da minha perspectiva. Você pode explorar muitos detalhes a respeito dos regimes totalitários, dos avanços e retrocessos econômicos, das revoluções culturais. O que posso afirmar, com toda a humildade,
é que essa vivência me ensinou a jamais perder de vista a dignidade humana, a jamais achar que a verdade é algo fabricado pela propaganda e a sempre buscar, em meio ao caos, aquele fio condutor que nos leva ao sentido. Para encerrar, agradeço por sua paciência em me ouvir. Sei que o tema pode soar pesado, mas considero essencial entendermos de onde vêm minhas reflexões posteriores sobre as virtudes, a justiça, a contemplação e tantos outros assuntos que falaremos em outros vídeos. Agora que você tem um pano de fundo histórico, creio que fará ainda mais sentido quando discutirmos questões filosóficas mais específicas. Aliás, se você chegou direto neste vídeo e quer entender melhor como começou toda a nossa conversa, recomendo fortemente que assista ao primeiro vídeo do canal, intitulado Uma Breve Apresentação. Lá, explico minha motivação pessoal, como cheguei à filosofia e por que considero vital compartilhar essas ideias hoje.